Bora aprender? Bora aprender, mulher? E aí, irmã, como é que você tá? Como está a sua vida, sua casa, sua existência, sua comunhão com o Senhor? Vamos aprender mais um conteúdo para a edificação da nossa vida, dentro da nossa jornada da vida, porque essa jornada precisa nos trazer aprendizado. E aí a gente já falou um pouquinho, sobre a jornada, a nossa proposta geral. A gente já falou um pouco sobre as questões externas, do mundo, da vida, esse ambiente externo. A gente já falou um pouquinho sobre a questão do autocuidado. E nesse momento nós vamos falar um pouco sobre a nossa questão interna, o que está dentro de nós, das nossas emoções, da nossa cabeça. Podemos considerar o nosso ambiente privado, o nosso ambiente interno. E a partir de tudo aquilo que a gente vai pontuando, a gente vai identificando coisas que podem estar prejudicando o nosso processo de aprendizado. Coisas que possam obstruir o fluxo da vida que existe em nós, coisas que de alguma forma eles nos colocam numa atração, atrair coisas negativas que consomem a nossa energia. E por incrível que pareça, todas essas coisas, elas, a maior parte das vezes, estão dentro de nós. Então, eu vou pontuar algumas situações aqui, generalizando, obviamente. Em alguns momentos, ainda nessa jornada, algumas questões internas nossas, a gente vai trabalhar separadamente, como por exemplo, os pensamentos, que são algo assim, que eu vejo que é muito importante a gente ter uma atenção à questão do que verdadeiramente nós temos pensado. As emoções é algo também que a gente precisa se atentar para esse processo da nossa jornada da vida. Então, assim, destacando alguns pontos aqui, o primeiro ponto que eu quero destacar é a preocupação excessiva. Inclusive, nós temos um treinamento que fala de preocupação, trabalha justamente a preocupação, a forma como eu posso lidar com a preocupação. Dentro desse contexto, a gente fala desse treinamento. Dentro do contexto científico, a gente traz princípios da palavra de Deus para que a gente possa aprender. Dentro desse treinamento, nós temos várias videoaulas de psicoeducação. Todas as aulas têm atividades em PDF para tudo que você aprenda nesse treinamento, você possa colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. Então, vou deixar aqui o link na descrição aqui embaixo. Caso você tenha interesse, você pode se inscrever. Você será muito bem-vinda na nossa turma de ferramentas de combate à preocupação. Então, voltando aqui, os pontos que nós queremos destacar nesse momento: preocupação excessiva. Quando a gente fala de preocupação, ela mina todo o contexto da nossa mente, da nossa vida, da nossa existência, porque ela é como se fosse um martelar dos pensamentos. Já pensou? Você tendo aqui, martelando, sem parar, sem ter paz, aquilo, trazendo todo o tempo, ruminando aqueles pensamentos, aquela preocupação, porque provavelmente você está diante de um desafio que você teme não conseguir dar conta, e aí entra numa tempestade mental. Como é que a gente vai viver com uma condição dessa? E muitas pessoas têm adoecido justamente por apresentar essa condição de preocupação excessiva, que ela pode sim, se não for olhada com seriedade e de uma forma até preventiva, ela pode sim se tornar um transtorno maior. Então, é o primeiro item da nossa lista. O segundo item que nós destacamos é o estresse, O estresse, ele pode ter várias fontes, deixa eu lembrar aqui, não fugiu, peraí. Origens, São várias as origens que podem influenciar para que haja um aumento do estresse. O próprio sono de má qualidade, noites mal dormidas, ele pode influenciar para o aumento do estresse.
Então, assim, a gente tem fisicamente, dentro do nosso organismo, o estresse está ligado muito à questão do hormônio cortisol. A elevação desse hormônio também eleva os nossos níveis de estresse. Pensa numa pessoa estressada, quanto ela está se perdendo e perdendo a qualidade de vida na questão do processo de vida. Como é que uma pessoa com preocupação excessiva, estressada, vai aprender algo no processo? Ela até aprende, às vezes, com muita dor, com muito sofrimento, pela caminhada da vida, mas é um processo bem mais difícil. Outro ponto que é muito importante e é decisivo para algumas situações: viver presa ao passado. O número de pessoas que vivem presas ao passado, gente, é assim absurdo. É gritante o número de pessoas que são aprisionadas ao passado, que estão presas ao passado. E quando a gente fala de passado e futuro, eu sempre gosto de usar, eu costumo dizer que é o tempo do verbo, né? Então, passado, presente e futuro. Aonde eu devo estar? Nem no passado e nem no futuro. O único lugar que eu devo e que eu posso estar é no presente. O passado, eu tenho que olhar para ele como eu tenho que aprender a ressignificar. Ah, porque você não conhece meu passado. É verdade, eu não conheço, mas eu conheço o Deus que conhece o teu passado. Eu não conheço, mas o Deus que conhece o teu passado, Ele te conhece. E Ele está dizendo nesse momento para você que essa dor, que você não está mais lá no teu passado, você já saiu de lá, você já saiu desse ambiente de dor, de sofrimento, e você já está em outro ambiente, um ambiente do presente. Só que se você não entender isso, e você não começar a lançar as sementes certas aqui na tua vida, na tua vida interna, a projeção, a probabilidade na realidade de levar o teu passado para o futuro é muito grande. Então você está lançando sempre as mesmas sementes da dor. Então o que é que eu faço? Ressignifica. O teu passado você não pode mudar. Aquilo que não pode mudar, a gente só tem um caminho: aceitar. Mas é muito difícil. É difícil, ninguém está dizendo que é fácil. É difícil, muito, muito difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Então, olha só, ressignifica, acha um significado para essa dor, te libera, te liberta, procure ajuda, mas não fique presa ao teu passado, porque o teu passado elimina o teu presente. Está minando o teu presente, você não consegue desfrutar da bênção, do amor, desfrutar em Deus esse teu momento, porque você está preso aqui. E além de eliminar o teu presente, ele é uma ameaça para o teu futuro. Então, viver preso ao passado não é um caminho adequado e nem saudável. Outra questão que a gente pode tratar nesse tempo, também que interfere no nosso processo, na nossa jornada da vida: pessimismo e negatividade. E quando eu li um livro do Seligman, que ele trabalha justamente a psicologia positiva, e ele trabalha justamente essa questão do pessimismo, aprendendo a ser otimista. Um livro lindo. E eu comecei a trabalhar essa questão do pessimismo e da negatividade, porque eu vim dessa história, eu vim dessa condução, eu vim desse histórico. Então toda a minha história de vida passada, a minha construção, a minha jornada, ela tinha um olhar no pessimismo e na negatividade. Então, de acordo com todo o conhecimento, essa estrutura de conhecimento, e a palavra de Deus e a cura do Senhor na minha vida, eu
iniciei uma jornada de reprogramar essa visão pessimista e negativa. Eu sempre tive isso, desde a minha infância. E aí foi um momento difícil, foi porque você, quando o livro, ele faz o treino, né? E aí tem várias escalas, tem vários... quantifica ali o quanto você é pessimista, gente. Não vou nem dizer para vocês. O grau de pessimismo que deu na época foi chocante, mas foi assim também revelador. E eu comecei a dizer, eu não posso viver assim. Eu não posso ter essa visão pessimista, ser negativa, não acreditar nas coisas, não acreditar na promessa. E foi assim, a partir dessas verdades reveladas, desses aprendizados, Deus começou a tratar a minha vida para fazer realmente um processo de cura e mudança. E onde estava isso? Estava aqui? Não, estava aqui. Estava aqui. E automaticamente essa energia negativa, ela não tinha como, ela ia para fora, e aí tudo que a gente fazia, conduzia, a gente já entrava na ação esperando que desse errado. E dava. Dava errado. Porque a gente estava esperando. E é por isso que tem uma coisa assim que eu gosto muito. Tem 3 coisas que eu me identifico muito quando a gente fala de questões internas, que é a questão do pensamento, das emoções e da fé. São 3 áreas na minha vida que eu fui muito atingida: pensamento, emoção e fé. Porque a partir de um olhar negativo, pessimista, eu não conseguia produzir nada. Era muita frustração, era frustração em cima de frustração. Então, isso precisa realmente ser revisto e ser modificado. É um padrão, é realmente uma chave que precisa virar em nós. E essa chave precisa virar principalmente expondo a nossa vida e a nossa mente, o nosso entendimento à palavra de Deus. Por exemplo, outra coisa também que contribui, né, para nos deixar, às vezes, nesse processo, nessa jornada, na nossa caminhada, que pode também trazer um fluxo negativo, é a questão dos conteúdos que disparam gatilhos mentais. Assim, eu vou falar um pouquinho da minha vida. Eu vim de uma estrutura onde quando eu era nova, eu tinha muito medo, gente, você não tem ideia. Eu era muito aprisionada pelo medo. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha tanto medo, mas eu tinha tanto medo, para vocês terem ideia, eu não conseguia nem fechar meu olho para orar. Eu não conseguia. Eu tinha tanto medo, eu era tão aprisionada nessa questão do medo, eu não conseguia fechar meu olho para orar. E era horrível, porque eu tinha medo de tudo, tinha medo de escuro, tinha medo de tudo. E também passei por um processo de libertação nesse contexto, assim. Então, um dos conteúdos que disparam gatilho, não é porque hoje eu tenha medo, não, porque na realidade eu realmente fui curada, fui liberta. Mas eu não vejo, por exemplo, coisas de terror. Porque de qualquer forma, apesar de eu ser uma pessoa já em Deus realmente liberta e curada, eu não gosto de ver coisas de terror, porque de alguma forma eles acionam gatilhos de medo. Eu vou morrer de medo? Não vou morrer de medo, mas é algo que eu posso evitar. É algo que não me traz nenhum tipo de não agrega nada na realidade. Então, assim, vejo aquilo, aciono o gatilho, né, do medo de alguma forma, consigo lidar naturalmente. Se precisar ver, eu vou ver. E é engraçado que eu não consigo ver alguns filmes de terror, né? Não é que eu não consiga, eu consigo, mas eu evito, porque eu não vejo realmente nada necessário ali. Mas eu passei um tempo que quando apareceu algumas chamadas assim, sobrenatural aconteceu, um inimigo apareceu em algum lugar, eu entrava e via, cadê o inimigo? Eu ficava tentando ver, às vezes eu não via, na maior parte das vezes eu não via nada. Enfim, é a nossa vida. Então, assim, então para mim, essa questão do filme de terror, você pode ver aí dentro da sua história o que pode ser um gatilho para você.
Se você puder evitar, não ter contato, se não trouxer nada, não agregar nenhum valor, eu tenho plena convicção que não vai fazer falta na sua vida. Outra coisa que também a gente pode trabalhar um pouquinho e a gente pensar um pouquinho sobre as emoções mal administradas. E como a gente já tem falado e batido nesse tempo, as nossas emoções mal administradas, elas também podem interromper o fluxo de vida que existe em nós, na nossa jornada, na nossa caminhada. Porque a gente vai com essa falta de regular as emoções não reguladas, mal administradas, caminhando, sempre aborrecido, com raiva, frustrado, sempre estressada, e vai, a vida vai seguindo, sempre nessa condição. E às vezes isso, ela impede que a gente tenha um olhar grato, impede que a gente tenha gratidão ao Senhor, impede que a gente possa ver que apesar da nossa vida não estar como nós gostaríamos, mas Deus tem sido fiel, que apesar da nossa vida não estar na conformidade do que nós planejamos ou segundo a nossa expectativa, a fidelidade de Deus, ela tem se comprovado a cada dia, a cada manhã. E a gente tem realmente motivos para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Outra coisa que eu quero destacar aqui para esse tempo é a questão, da nossa jornada, quando a gente não tem nessa jornada da vida entendimento e clareza da necessidade de ter uma vida de oração. Quando a gente não tem essa clareza de que orar, ele não é mais uma opção para nós, é uma necessidade. Na realidade, sempre foi uma necessidade, mas a gente vai meio que atropelando, vai fazendo, não dá hoje, eu vou amanhã. Eu não vou muito longe porque eu gosto sempre de me colocar como exemplo. Não é só exemplo bom não, porque a intenção aqui não é mostrar que eu sou alguma coisa, que eu sei alguma coisa. Não sou e nem sei. Mas a gente tenta ter uma vida na presença de Deus. Mas eu não gosto dessa ideia, porque eu sou certa. Não, eu tenho falhas, eu estou no processo de construção, assim como você. Eu tento todo dia. Vou dar um exemplo que não faz muitos dias, fazem poucos dias. Eram 5 horas da manhã, aqui estava frio. Aí o Senhor me despertou e disse assim, vai orar. Aí eu disse assim, eu já vou daqui a pouquinho. Eu disse assim, 6 horas eu vou. Aí eu fiquei na cama. Aí quando foi 6 horas, o Senhor disse, vai orar. E eu não fui. Aí até compartilhei com uma amiga minha, e disse, meu Deus, o Senhor me chamou para mim entrar num propósito de oração. 6 horas eu não fui, 5 horas eu não fui, 6 horas eu não fui. Deu o dia todinho e naquele dia eu não fui. Então assim, por que eu falo isso? Para deixar claro que o processo é de todos, incluindo eu. Que o fato de eu estar aqui agregando algum tipo de valor, de aprendizado, distribuindo oferecendo algum tipo de algo que possa fazer diferença na sua vida, é deixar claro que não é nada meu, Então assim, a parte da condução, da minha responsabilidade de buscar, de ler, de estudar, eu fiz. Hoje a gente compartilha, mas eu quero dizer assim, deixar claro que toda sabedoria, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Inclusive, eu estava numa oração, e a pessoa, eu não me lembro se a pessoa me conhecia, mas eu acho que ela não me conhecia, ela não sabia com que eu trabalhava. E aí o Senhor usou aquela pessoa e disse assim, a sabedoria que eu te dou. É eu que te dou a sabedoria para que você cuide de pessoas. É eu que te dou a sabedoria para que você cuide de vidas. E eu disse assim, eu sei. Eu tenho clareza de que eu tenho não é meu, é teu, Senhor. E eu fico muito feliz de Deus me alcançar de alguma forma, porque assim, em tudo o Senhor seja glorificado, e as vidas que têm chegado nas minhas mãos, Deus tem dado resposta, Deus tem entrado com provisão, Deus tem entrado com uma sabedoria assim dele, para que as pessoas elas possam realmente alcançar aquilo que elas vieram buscar. Então assim,
a honra e a glória é do nosso Deus. Então, por isso que quando a gente trata dessa questão específica da oração, a gente não pode ter isso como uma opção. Eu não posso pensar, eu vou orar quando der. Então você não vai orar nunca, meu irmão, porque não vai dar nunca. Quando eu tiver um tempo eu vou orar. Você não vai orar, porque você nunca vai ter tempo. Porque quando a pessoa pensa assim, quando der ou quando eu tiver um tempo, isso é claramente uma questão de prioridade, porque você ainda não entendeu a oração como uma prioridade na sua vida. Então, como não é prioridade, se der eu oro, quando eu tiver um tempo eu oro, porque quando é prioridade não é se der ou quando eu tiver um tempo. Eu vou fazer em primeiro, porque eu vejo e sei a necessidade de eu estar na presença do Senhor. A outra item que a gente também percebe dentro desse contexto da jornada da vida, que é interno, que precisa também alimentar a nossa alma, é a fé. E a fé vem por ouvir da palavra do Senhor. A fé, ela vem a partir de estar exposta à palavra, de estar sendo estimulado pela palavra. A partir desse estímulo da palavra, eu começo a ter uma renovação de mente, eu começo a ter um novo entendimento, uma nova visão, eu começo a caminhar por caminhos que agora não são caminhos literalmente de alma, mas são caminhos do Espírito, não são caminhos que são ligados só no mundo natural, mas são caminhos que são ligados no mundo espiritual, a partir do entendimento da palavra de Deus. E a gente não pode negar esse fato. Então, assim, só fazendo uma revisão das coisas que podem estar consumindo a nossa energia, obstruindo o nosso fluxo da vida, interrompendo o processo, não deixando que a gente venha entender e aprender. Preocupação excessiva, estresse, viver preso no passado, conteúdos que disparam gatilhos mentais, emoções mal administradas. E aí nós temos a questão da oração e fé, que tudo isso aqui, esse conjunto, obviamente a gente sabe que tem muito mais coisas, mas para esse momento, para esse tempo, nós vamos ficar com esses itens de situações diárias e cotidianas da vida. Então, assim, que você possa se sentir abençoada com essa palavra, que isso possa trazer aprendizado à sua vida, que esse conteúdo possa, de alguma maneira, abrir os teus olhos espirituais, tirar as escamas e você possa aprender, principalmente, a estar em Deus e depender do Senhor. Que o Senhor abençoe linda e ricamente a tua vida, em nome de Jesus. Fica na Shalom do Senhor.